Então vamos, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43, diz assim a palavra do Senhor: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Então, quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida nessa noite, faz um sinal assim, um ato de fé, amém? Então, quem fez esse sinal, pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra, e glorifique com glórias e aleluia ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Amados, podem sentar-se, aleluia. Meus amados, bom, esta é uma palavra bem conhecida já de tanta gente, mas nunca é demais repetir aqui que Jesus não estava falando, né, de um fruto agrícola, né? Como, por exemplo, assim, que boas laranjas nascem de uma boa laranjeira. Não, mas o contexto aqui mostra que ele fala de pessoas. Aliás, ele vem falando do comportamento das pessoas. Ele diz isso logo depois daquela outra palavra também bem conhecida, que diz: olha, ao invés de você ficar prestando atenção no cisco que está no olho do teu irmão, por que você não se preocupa em tirar a trave do seu próprio olho? E nesse contexto, então, ele mostra que, através dessa metáfora, ele deseja falar de gente. Ele deseja falar de pessoas. Então, cutuca um aí e diz: é de nós que está falando, está falando de nós. É de nós que ele está falando, é de mim e é de você. Amém, queridos? Pois é. E falando sobre nós, ele diz assim, que gente boa, que uma pessoa boa é semelhante a uma árvore boa. E ele diz também que uma pessoa ruim é semelhante a uma árvore ruim. Agora, você pode pensar já que se está falando de pessoas, aquele que é bom para um pode não ser bom para o outro, sim ou não? Tem gente que você fala: para mim é muito legal aquela pessoa, mas o outro diz: pois para mim ele não vale nada. Então eu tenho que te falar uma coisa a respeito deste tema, desse assunto que o Senhor quer tratar com a igreja nessa noite. Eu tenho que te dizer que não é sobre o que as pessoas pensam sobre você, também não é sobre aquilo que você mesmo pensa de você, e também não é sobre o que as pessoas pensam de você, mas é sobre como Deus pensa sobre você e sobre mim. Amém, queridos? Como Ele te vê? Como Deus te vê? Porque a gente é assim, bem experto em ver as coisas. A gente está sempre pronto para dar a nossa opinião. A gente analisa os meios, a gente analisa as pessoas, e tantas vezes nós acabamos analisando até o próprio Deus. E não é raro alguém dizer: olha, apesar de estar assim na Bíblia, eu não concordo com isso. Mas pouco a gente se preocupa com o modo como Deus nos vê. O que Ele está vendo de você nessa hora? Porque Ele enxerga aquilo que eu não enxergo, que o irmão que está aí do teu lado também não. E quer saber?
nem a gente mesmo enxerga em nós aquilo que o próprio Deus enxerga. Nessa noite, o Senhor quer mostrar a importância que Ele dá com a maneira como Ele nos enxerga e o que Ele espera de nós. E aí, meus amados irmãos, eu te pergunto, você acha que isso é importante? O que você pensa sobre o que Deus pensa de você? Você acha que está tudo bem, seja lá o modo como Ele pensar a teu respeito? Não. Isto é algo de extrema importância e eu quero que você pegue isso aí no teu coração. Ele nos vê como árvores, mas não árvores de qualquer tipo. Ele nos vê como árvores frutíferas. Então ele deixa essa dica para nós. Se alguém está querendo entender como Deus está enxergando Ele mesmo, então veja, pega isso. Deus vê a gente como uma árvore, mas como uma árvore frutífera. E Ele parte do princípio que é através dos frutos que essa árvore dá, que Ele conhece se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Ok? Mas então, você já deve ter ouvido muitas vezes que o fruto bom é como está lá em Gálatas, no capítulo 5, porque você consegue entender ali que dar frutos bons significa dar os frutos do Espírito Santo, que muitos aqui já sabem, é o amor, a fé, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Sim, tudo isso de fato são os frutos do Espírito que são vistos e produzidos através de nós. Mas, amados, me permitam entrar por um caminho que é diferente deste. É inspiração do Espírito para a igreja. E eu estou aqui completamente dependente dele para levar ao teu coração que nessa noite não estamos aqui para falar sobre quais são os frutos, mas para falar sobre a finalidade destes frutos. Porque aí tem muita confusão em nossos dias. Porque aí tem algo que tanta gente não entende e acaba por entrar em caminhos errados, entendendo as coisas de forma errada. E com isso não conseguem enxergar nem a si mesmos e muito menos ter a condição de analisar o que acontece nos meios através da vida das pessoas. O Senhor então vem hoje falar que quando uma árvore começa a crescer, pensa assim, a árvore muitas vezes nem plantada por alguém ela nasce num lugar. Às vezes é um passarinho que traz a semente, mas ela nasce. Ela nasce e ela vai começar a crescer. Para ser árvore, e principalmente se quer ser uma árvore boa, se a gente deseja ver uma árvore boa, a gente sabe que ela depende de algumas coisas. Ela depende de um bom solo, sim ou não? De um bom solo. Ela depende de água, sim ou não? Sim, ela depende de água, mas é só. Ela também não depende de um lavrador que vem ali cuidar dela, porque mesmo que você não seja assim um plantador de planta, eu quero te dizer que é fácil entender que às vezes aparece bicho nas plantas. Aparece ou não aparece? E se não cuidar, o bicho não toma conta? Toma conta. E isso não está parecendo assim muito com o que acontece na nossa vida? Deixa eu te dizer que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um solo fértil
para você crescer, aleluia. E que você tem também ali a água, que é a água do Espírito Santo, aleluia. E vamos lembrar que precisa também de luz, e nós temos então a luz da palavra do Senhor. Vai vendo que quem está neste solo do Evangelho vai recebendo coisas. Então não é errado você esperar alguma coisa do Evangelho, você vir para cá, numa igreja que seja esta, seja outra, e espere que diante de Deus, que participando do corpo e do sangue de Cristo, a igreja, e também transitando no território do Evangelho, você receba aquilo que você precisa para ser bom, aquilo que você precisa para ser abençoado e para ser visto da maneira correta. Você recebe a luz da palavra, você recebe a água do Espírito Santo e você recebe principalmente os cuidados do lavrador. Toda árvore precisa de um bom lavrador, precisa de alguém que esteja cuidando, que saiba como fazer, que saiba a hora certa de fazer. Eu não sou, assim, especialista em planta, mas eu aprendi algumas coisas com os vasos lá de casa. Se eu colocar muita vitamina, por exemplo, eu mato a planta. O que significa que boa intenção só não vai resolver o problema de ninguém, mas o Senhor Jesus, Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, aleluia. E aí vêm os bichos, eles vêm, e eles tentam te dominar, eles tentam, e eles tentam te sugar, eles tentam tirar a tua beleza, eles tentam tirar a vista, ofuscar aquilo que você é. Em outras palavras, tenta de tudo para tirar as tuas identidades. Uma hora é pulgão, outra hora é larva mineradora, não sei o quê, é isso aí. Mandruvá, é assim que fala, não sei se é. Mas acho que alguém vai entender aqui que eu estou falando, aquela taturana verdona que fica comendo a planta, e que se você não arrancá-la dali, ela vai tomar conta de tudo, e a vida da gente é assim. É bem possível que o Senhor trouxe gente aqui, nesta noite, que pode sentir que a continuar como está, não será possível ser uma boa pessoa. Se a continuar do modo como está, se continuar assim, as coisas não parecem que vão terminar boas. São casamentos abalados, são relacionamentos quebrados, são dificuldades de todo tipo. A financeira é apenas um exemplo de dificuldade, mas tem piores do que esta, como o conflito de fé, a desesperança, o sentimento de solidão, de abandono. E o Senhor está chamando gente aqui nessa noite para dizer assim, que se você entende o que Ele está dizendo sobre as árvores, e sabe que isto é sobre você, Ele te trouxe para um lugar onde você tem tudo para ser uma árvore excelente, aleluia, aleluia. Agora, amados, a gente confunde muito o porquê dos frutos. Muitas vezes até a gente nem está muito interessado naquilo que a gente pode produzir. A gente às vezes fica tão focado nos nossos problemas, que o problema do momento parece ser tudo para você. Eu vou dar um exemplo. Se você agora
está vivendo aí uma crise no trabalho, é só um exemplo. Ou poderia também dizer que você está vivendo uma crise em relacionamento. Então parece que tudo para você é aquilo. A nossa tendência é esquecer de todas as outras coisas e focar somente naquilo que é o maior problema. E tudo que você quer é resolver este problema. E você acha que não terá vida enquanto não resolver este problema. E você põe este problema como primeiro lugar na tua vida. E vai ansiedade, e vai preocupação, e o foco está tudo nisso. E quantas vezes a gente não acha que é numa igreja, num lugar onde se prega o evangelho, num lugar onde tem alguém que pode orar por nós, que a gente vai encontrar a solução para tudo isso. E eu não estou aqui para dizer que não é, mas eu estou hoje para dizer o que o Espírito Santo mandou que eu compartilhasse com a igreja. Que embora esse lugar seja um lugar de receber coisas boas, necessárias, na hora certa, do jeito certo, com um lavador que entende tudo da tua vida. Como a gente viu na hora da apresentação da pequena Laurinha. Antes que a gente nascesse, antes que você viesse ao mundo, o Senhor já sabia tudo de você, então Ele sabe o que você está vivendo hoje. Ele pode te dar? Pode. Nós queremos receber? Queremos. Quem que não quer receber? Quem que não gosta de receber? Quem que não gosta de ganhar? Quem que não gosta de encontrar soluções? Quem que não gosta de uma mão estendida na hora que mais necessita? Horas. Claro que nós queremos, gostamos e precisamos de tudo isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender e que a gente muitas vezes esquece e deixa para lá. Muitas vezes nós entendemos as coisas assim, fechamos o nosso entendimento nisto, mas o Senhor nessa noite vem para dizer que Ele não entende do mesmo jeito que nós, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dEle, e que não é desta forma que Ele está pensando sobre nós. E que Ele não chamou nem a mim e ninguém que aqui está para viver e para crescer espiritualmente nesse território chamado o Evangelho, apenas para que você receba coisas. Mas Ele quer que a gente entenda que quando uma árvore cresce e dá frutos, ela não se alimenta dos seus próprios frutos. Então pensa naquela árvore frutífera, que além de bonita, está lá com aquela fruta maravilhosa. Entenda, ela não se alimenta do seu próprio fruto. Mas este fruto, em outras palavras, aquilo que ela produziu. O que é fruto? Fruto é o que uma árvore produz. É o resultado da vida daquela árvore. E nossa vida, meus amados irmãos, não está aqui para fazer enfeite neste mundo. Não está aqui para exercer o papel de uma árvore linda, maravilhosa, sarada, musculosa, cabelos e tal, aquele olho maravilhoso, bonito, barriga tanquinha. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ser uma árvore linda que não dá fruto. Não estamos aqui para fazer presença, para ser notado como lindão, lindona, você é linda, maravilhosa. Não é essa função nossa aqui nesta terra. Também você não precisa ser um espinheiro, né? Porque espinheiro não serve para nada, irmãos. Nem para fazer sombra. O que o Senhor Jesus fala de espinheiro aqui? Ele diz que não se colhe figo dos espinheiros. Porque espinheiro, como você mesmo pode imaginar, ele não dá fruto, ele nem sombra faz. Ele só serve para machucar os outros.
E você precisa entender que isso também pode acontecer com a gente. Que a gente também pode se deparar com um espinheiro a qualquer momento. E que a gente também pode ser machucado. Mas que isso não está interessando agora, porque o propósito de Deus e o modo como Ele vê a gente, não é pela nossa aparência, mas é pelo fruto que a gente dá. Então, se isso é assim, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso fruto, irmãos, é para alimentar outra pessoa. Amém ou não? Posso aí ouvir um amém, não? Sabe, é muito interessante o que o Senhor foi me revelando, porque os frutos de uma árvore, às vezes até as suas próprias folhas, não servem apenas para alimentar. Mas você sabe que os remédios que a gente toma, todos eles saíram de um fruto de árvore. Então, para que nós estamos aqui? Se não para alimentar alguém, se não para curar alguém. E mais, você sabe que do fruto sai uma semente que vai fazer uma nova plantação? Sim ou não? Quem está me entendendo aí, dá um glórias a Deus. Para isso que o Senhor te chamou aqui nessa noite. E para aquele que está pensando, bom, quer dizer então que o Senhor quer usar a minha vida para fazer bem para os outros. Os outros se favorecem e o meu problema? E o meu problema? Irmãos, pensa comigo. Se você está no meio de uma plantação saudável, e os teus frutos, aquilo que você realiza, aquilo que você produz, quer dizer, nós estamos aqui para produzir, quem está me entendendo? Mas aquilo que eu produzo, o meu fruto, ele é para uma outra pessoa. Se você está num lugar desse, esse lugar fala de comunhão, esse lugar fala de outras árvores, e certamente você também será alimentado, você também será curado, e você também vai receber a capacidade de multiplicar as sementes da palavra de Deus através da tua vida, porque você vai receber tudo isso através de quem? Através de uma outra árvore. Então não dá para pensar apenas em receber. O que a gente precisa entender é que, se dos nossos frutos alguém se alimenta, nós também vamos nos alimentar do fruto que alguém vai nos oferecer. Quem está entendendo? É isso que o Senhor quer de nós. Isso é ser igreja. Está aí uma grande lição. Porque os nossos dons, os nossos talentos, os nossos serviços, e tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós produzimos na obra do Senhor, todos os que participam de um trabalho, de qualquer que seja a área ministerial, dentro de uma igreja, eu gosto de falar que é dentro do reino de Deus. Tudo isso não é para a nossa autopromoção, não é para o nosso autoenriquecimento, mas para suprir a necessidade de alguém que, nesse contexto, haveremos de encontrar também alguém que supra as nossas necessidades. Quem confia no que o Senhor Jesus falou, faz um sinal. Isso significa que a gente vai ter que mudar um pouco o nosso jeito de pensar, talvez o nosso jeito de agir. Isso significa que a gente vai ter que repensar em alguns comportamentos e também alinhar muito daquilo que a gente espera da igreja. É possível que a gente, mesmo com boa vontade, esteja esperando da igreja algo que não é, algo que não está, algo que não bate com aquilo que nós pensamos.
Mas quando nós aprendemos do Senhor, nós começamos a entender então que os nossos frutos, ou seja, aquilo que a gente produz, não revela apenas aquilo que nós somos. Não é só isso. Sim, Jesus disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, sim, é pelo que eu produzo que eu sou conhecido. Mas esta metáfora, esta parábola, ela não mostra só isso. Não mostra apenas quem nós somos, mas mostra também para quem nós somos, quem nós servimos. Eu te pergunto, quem você tem servido? Quem tem se alimentado dos teus frutos? Qual a semente que você tem lançado? E o que tem sido multiplicado de quem você é? Para que estão servindo os teus frutos? E isto é algo, meus amados irmãos, que significa muito mais do que responsabilidade. Significa muito mais do que se envolver com um serviço. Mas significa, sobretudo, entender o modo como o nosso Deus tem trabalhado em nosso meio. Entender que há uma razão maior do que receber coisas. Entender que quando alguém não entende isso, ele entra por caminhos enganosos e que pode causar sérias frustrações. Você já deve saber que as igrejas passam por uma crise terrível, crise moral, crise espiritual, crise social. E no Brasil ainda está só começando, mas em muitos lugares a igreja é extremamente perseguida. E tudo começa com um entendimento muito errado a respeito de igreja. Então são caminhos enganosos pelos quais muitos entram cometendo erros que, além de prejudicar a produção de frutos, além de fazer muita gente parar de produzir, ainda atrapalha, te distancia dos suprimentos que você necessita. Então aquela pessoa que está olhando a igreja de forma errada, aquela pessoa que entende que a igreja é um lugar de ganhar coisas, e não entende esse propósito, o propósito desta palavra, ele fica cada vez mais distante dos seus suprimentos, daquilo que ele precisa para crescer bem e dar bons frutos. Quem pode dar um aleluia aí? Essa palavra está pegando, hein, irmãos? Eu sinto que o negócio está feio. Mas vamos lá. Pensar que igreja, olha um dos erros aqui, olha como é que vai, olha como é que é o negócio, irmãos. Diante disso tudo que a gente viu aqui, que assim, convenhamos, é fácil de entender tudo isso. Aqui não tem nada assim muito teológico, não. Aqui tem só uma questão de lógica, e lógica simples, mesmo para quem não plantou nada na vida, você consegue entender tudo isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A igreja não é, como muitos pensam enganosamente. Deixa eu te dizer que a igreja não é uma quitanda. Ela não é como uma quitanda. Ela não é como aquela seção de hortifrutis lá do Boa, do Vencedor, do Tauste, não. Ela não é como esse setor de um supermercado. Lá tem muitas frutas realmente. Mas ela não é esse lugar que você vai e começa a escolher aquilo que te interessa e deixa para lá aquilo que não presta para você.
Também não é um lugar de se comprar bênçãos. Coloca isso na tua cabeça, meu irmão. Você que acha que vai trocar bênção por qualquer coisa material que você tenha, entenda. Evangelho, igreja, reino de Deus, é lugar de ganhar e não de pagar. Você ganha a tua salvação, você ganha teus suprimentos, você ganha os cuidados do lavrador, e você não paga nada por isso. Amém? Evangelho é um terreno de plantação, e nós somos apenas uma árvore nesse terreno, eu diria, nesse bom terreno. Não é comércio, não é um lugar comercial, mas é um lugar de comunhão. Quem está me entendendo, dá um aleluia aí. Porque é na comunhão que você entrega e recebe. E este foi o plano de Deus. É assim que Deus vê as pessoas nesse terreno. Nós temos que entender, amados, para encerrar, que evangelho não é um lugar de exposição, não é uma vitrine, não é uma banca que está ali à disposição de quem quiser pegar, escolher. Mas se nós somos árvore, a gente precisa entender que tudo começa na raiz. E a raiz é o que está por baixo, é o que está oculto, é o que está dentro de nós. Amém, amados? Então eu quero encerrar apenas com um exemplo. Infelizmente, nós temos testemunhado até, por isso que eu repito, infelizmente, nós temos testemunhado, meus amados, que muita gente cobra as outras árvores. Muita gente tem saído do meio cristão, tem saído da igreja, porque ela diz assim: viu, ninguém liga para mim, ninguém resolve o meu problema, ninguém me ama como eu gostaria de ser amado. E nessa noite o Senhor vai para dizer o seguinte, viu? E os teus frutos, quais são? O que você fez? Quanto mais você amou? Quanto mais de amor você entregou? Quanto mais você ajudou? Será mesmo justo pensar assim? Por isso que isso está logo após a palavra sobre o cisco do olho do irmão, porque a gente consegue com facilidade enxergar o erro dos outros, mas ao mesmo tempo, com muita dificuldade, a gente consegue enxergar os nossos. Amém? Mas eu quero que você levante agora, a gente está encerrando essa palavra, e a gente vai orar. Obrigado, minha irmã. A gente vai orar. Não vou chamar ninguém para vir à frente aqui, mas você mesmo do teu lugar, pode colocar aí as mãos no teu coração, pode dar uma respirada, e pode pensar o motivo pelo qual o Senhor mandou esta palavra para nós. Será que é apenas para apontar dedos? Saibam que não, mas para apontar caminhos, destinos, para destravar o nosso crescimento, para saber quem nós somos neste jardim de Deus. Para te perguntar, o que está te faltando? O que eu não teria condições de fazer por você? Deus está te perguntando, meu irmão, há algo que Ele não tenha poder para mudar em tua vida?
Qual o suprimento? Qual o alimento? Qual o remédio? Qual a semente que você precisa? E nessa noite, aqui está este Deus lavrador. Aqui está entre nós a videira verdadeira. E Ele está aqui para dizer: olha, fique ligado em mim. Não se desligue. Não abandone. Não se veja do jeito que você não é. E não se importe com o que estão falando de você. Porque, meus amados, muito provavelmente as pessoas não veem a gente como Deus nos vê. E se você está interessado no modo como Deus te vê, e naquilo que Ele pode fazer da tua vida, se você quer ser útil na mão dEle, e se você entende que Ele jamais deixará de colocar alguém útil para você também, eu vou falar mais claramente. Você que está todo necessitado de algo muito forte, muito difícil, e você não sabe de onde te virá o socorro, bom, o Salmo diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, mas que fez também o teu irmão, e que fez muitos irmãos, e de onde você menos espera, e de quem você menos espera, você receberá o fruto que você necessita para vencer. Quem crê? Então abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor Deus, Pai nosso amado e nosso lavrador, aqui estamos diante desta tua palavra, e uma primeira coisa é te pedir perdão, porque nós, de fato, passamos por tantas coisas nesta nossa vida, que muitas delas nos fazem confundir quem realmente somos, o que nós podemos produzir. Nós muitas vezes não pensamos que estamos aqui porque o Senhor tem um propósito através de nós, e que os nossos frutos, o fruto que é dado através do Espírito Santo em nossa vida, está no teu controle, e o Senhor entrega para quem o Senhor quer. E entendendo assim, nós queremos entregar os nossos frutos em tuas mãos, Senhor, para servir aos necessitados de acordo com a tua vontade e os teus planos, na confiança de que também haveremos de receber tudo aquilo que nós precisamos, mas nesta ordem, desfaz, Senhor, com o poder do teu Espírito, todo engano religioso, tudo aquilo que está no nosso coração e que, entendendo errado, faz com que a gente entre por caminhos errados, e com isso, muitas vezes nós não somente deixamos de dar frutos, nós secamos, e muitas vezes nós estamos secando na tua presença, Senhor. Misericórdia. É como aquela figueira que, quando o Senhor Jesus estava passando e a avistou e esperava tirar dela bons figos, porque a figueira era linda, mas quando ele se aproximou, ele não achou fruto algum. E eu clamo por tua misericórdia, Senhor, porque aquela figueira foi secada. O Senhor Jesus disse que ela nunca mais daria frutos, mas nessa noite aqui estamos para alcançar a tua misericórdia, para abrir o nosso coração para esta palavra e entregar a nossa vida nas mãos do lavrador, porque somos uma árvore que depende dos seus cuidados. Ó Senhor,
o único que pode nos enxergar como realmente nós somos, o único que pode definir a nossa identidade, sem distorcer a nossa realidade, o único que pode trabalhar em nossa vida. Nós que aqui estamos, Deus querido, precisamos do suprimento, da seiva, da Tua luz, da água do Teu Espírito Santo, Senhor, em nós, para podermos alcançar este nível de árvore boa, de árvore que dá bons frutos. E isto, meu Pai amado, nós recebemos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e todos juntos digam a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem creu recebeu, pode aplaudir.